sobre o arrebatamento da igreja. Eu já tive visão sobre o arrebatamento, vários, mas não igual a este. Algo terrível. E como eu tenho para falar para os irmãos, terrível. E eu confesso, irmãos, que só de lembrar da vontade de chorar. Porque eu falei para Deus, eu falei, Senhor, me ajuda. Me ajuda a não me acovardar a falar isso. O que o Senhor quer que eu fale. Porque não é fácil, irmão. O que eu vi ali foi... Eu confesso para os irmãos que foi perturbador. Porque eu tremia tanto que aí o inimigo quis colocar que a minha pressão aumentasse. Eu repreendi, eu falei assim, não. Se foi Deus que me mostrou isso, eu não aceito. Aí para a honra e a glória, pedi para minha filha, traz aqui um aparelho de pressão. Eu comecei a chorar, ela segurava na minha mão. Meu marido colocava a mão no meu coração, te acalma, te acalma. Eu comecei a orar, eu comecei a chorar. As irmãs choravam, parecia que meu corpo, nós não temos tempo ainda, não é hora da ceia, eu queria falar isso aqui. E eu falei para Deus, aonde eu for, eu vou falar. Como eu falei para o evangelista Antônio Rocha, falei, esse evangelista, vai se preocupar com quem acredita no que o Senhor fala. Se foi Deus que lhe mostrou, ele vai honrar. Não se preocupa com quem fala, deixa de falar. Eu não me preocupo. Me preocupo porque quem me justifica é Deus. E eu tive uma visão depois da campanha da consagração, das 7h30 da manhã, mais ou menos umas 8 horas da manhã até 9h30. Foi algo assim, parece assim que cada vez que eu falo eu vejo algo lindo e perturbador. E nesse momento em que eu vi isto, eu queria falar para a igreja, desperta tu que dorme. Porque a vinda de Jesus está muito próxima. Nessa visão, eu vi como se caísse algo do alto. Caísse dentro da terra. Não era de lado, nem do outro, nem de baixo, era de cima. E fazia uma fumaça. Como eu falei assim, meu Deus, jogaram uma bomba igual a de Hiroshima. Todo mundo achava que era isso. Só que não era, caía do alto, caía do céu. Como se viesse chegar na superfície da terra e entrasse por dentro da terra. E aquilo começou a corroer aonde nós estamos pisando. De uma tal forma que eu tinha que fazer assim, tu não pode pisar aonde está saindo essa coisa amarela, tu tem que pisar onde está branco. E eu pisava, fazia assim. E eu via muitas pessoas, que depois eu vou passar para essas pessoas. Já falei para 2. E falta aí outras pessoas. Umas são aqui da igreja. E quando eu vi aquilo, irmão, eu saía gritando, arrependa-te. Se arrependa, Jesus está voltando. Para de praticar as más obras e começa a fazer as boas obras. Te desperta pela madrugada. Te desperta. Eu comecei a falar e comecei a andar. E cada andada que eu dava era mais dificultoso, mais difícil. E vinha quando se você colocasse o pé naquele negócio amarelo, ele comia o teu pé. E apareceram vários cristos. Eu achei interessante esses cristos, irmão. Muitos cristos, só que falsos. Eles tentavam colocar na minha mente que não era para mim, só que eu olhava para os pés deles. E os pés dele eram torados, isso aqui, olha. Era torado, ficava só essa parte. Porque eles pisavam naquela parte gosmenta, que era tipo um ácido muito forte. E eu falava, Senhor, já aconteceu o arrebatamento. Eu não via Jesus. Irmã, você era pastor, você sabia? Não, irmão. Era um homem que estava falando comigo. Ele dizia, não pisa aonde está saindo esta gosma. Amarela, ela desceu rosa, como se fosse um rosa assim, bem forte. E foi ficando, e quando ela chegou no chão, ela ficou uma gosma amarela. Por debaixo, vocês já viram aqueles icebergs, aquelas coisas de gelo, quando elas começam a se rachar, aí sai a água. Era mais ou menos assim que ficava o nosso solo. E nisso, eu ouvia pessoas
Eu falava assim, pelo amor de Deus, acredita no que Deus está falando na palavra. Jesus está voltando e muitos riam, muitos ainda brincavam. Muitas pessoas dentro do meio evangélico, não estou falando das pessoas do meio evangélico. E eu dizia, Senhor, o que significa isso? E vinha outro falso Cristo. E o mais interessante é que sem camisa e sob aquela túnica na parte, essa parte inferior aqui da pessoa, como se ele tivesse uma cruz, só que a perna dele era torada no pé porque ele pisava. Eu falei, você não é Jesus. Você não é Jesus. Se eu tivesse vendo o meu Jesus, eu não estava aqui. Ele, eu sou, sim, eu sou. Eu falei, você não é. Olha os teus pés como estão. O pé do meu Jesus não é assim. Irmãos, nisso, as pessoas que davam ouvido. Irmãos, já sonhei com arrebatamento. Já vi várias vezes. Já vi o inferno na porta. Não entrei, mas eu vi a porta do inferno. Quando aquelas pessoas davam ouvido à palavra, eu via saindo do corpo e se transformavam em anjos assim, e saíam voando numa direção só. Numa direção só. E eu, meu Deus, eu falei assim, meu Deus, eu fiquei. Não, filha, você não ficou. Você está alertando a igreja. Grande, terrível será este dia. O povo não vai ser arrebatado antes. Vai ter que passar por esta dificuldade. E quando aquelas pessoas subiam, quando elas subiam, eu vi Satanás descer. Irmãos, eu fiquei com tanto medo. Pela primeira vez na minha vida eu fiquei com medo. Porque eu estava ali, eu estava como se eu estivesse flutuando em cima daqueles negócios brancos. E eu tinha que caminhar, não podia parar. E quando ele descia, ele disse, irmão, ele ria. Ele disse, chegou a minha vez de reinar. Agora eu estou livre. Agora aqueles que não deram ouvido vão ser meus escravos. E ele vinha como se ele tivesse em cima de um carro com os bois, só que não tinha os carros. Ele fazia assim. Irmão, pense num ser feio. Eu já vi Satanás aos 15 anos de idade. Ele não era daquele jeito. Mas quando ele saía da prisão depois dos 1000 anos, ele saía, ele disse, agora chegou a minha vez de reinar. Eu falei para a diaconisa, qual é o capítulo da Bíblia que fala que Satanás vai sair para reinar? Eu sei que é no livro de Apocalipse, não sei se é o 21, do 19, do 7 ao 21. Aí ela falou assim, eu vou olhar rapidinho, o capítulo 20 de Apocalipse, verso 7. Quando aquele homem falava isso, irmão, eu começava a me tremer. Eu falei, não te preocupa, quem tira não vai tocar. Eu pensei que eu tinha ficado porque eu tinha que alertar aquele povo. Irmãos, eu fiquei, meu Deus, eu não quero ver ele é horrível, irmãos, é horrível o que eu vi. Quando eu vi ele descendo com aquele monte, ele não desceu de baixo, ele desceu da prisão que estava acima. E quando ele descia, ele ria, porque ele ia levar aqueles que não deram ouvido o que está escrito aqui. E eu começava a gritar, desperta. Aí eu acordei, eu falei, pelo amor de Deus, vem aqui. Eu comecei a chorar, eu comecei a me desesperar. Eu falei, pelo amor de Deus, deu ouvido a palavra. Deu ouvido, Jesus está voltando e Satanás quer ceifar essas vidas e levar para o inferno. No livro de Apocalipse, capítulo 20, o verso 7 diz, e achando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Ele ria e saíra a enganar as nações que está sobre 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para juntar em batalhas. Desperta tu que dorme. Para de brincar de ser crente. Para de achar que a gente está aqui para fazer vontade de homens. E eu perguntava, por que eu tenho que ver isso? Porque tu está falando e muitos estão dando ouvido, outros não. Mas não para. E quando eu li isso aqui, aí eu vejo ele na minha frente, ele não tinha essa orelha. E ele ria, um sorriso horrendo. Eu vou agora conquistar. Eu não tinha lido esse versículo da Bíblia. Eu só sabia que era Apocalipse, mas eu ainda não tinha lido.
quando eu li aí que eu me arrepiava, irmão, eu me arrepio de ver como ele descia. Ele dizia: agora eu vou reinar. E olha que a Bíblia fala: depois dos 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo o número é como a areia do mar, para ajuntar em batalha, e subirão sobre a largura da terra e cercarão o arraial dos santos e a cidade amada. Mas desceu o fogo do céu e os devorou. Quando eu li isso aqui, eu lembrei do fogo que descia do céu e começava a entrar por debaixo desse algo que nós pisamos aqui. Ele começava a se dilacerar. Eu falei para uma pessoa hoje, ela renovou a aliança. Eu disse para ela: o inimigo vai tentar fazer que tu não vá para a igreja. Mas lá em casa, para honra, toda vez, irmão, eu tenho um arrebatamento da sonho que essa minha tirar. Eu peguei e falei para ela, saiu lá de casa em pranto de choro, porque ela estava, aquela agonia, aquele desespero. E quando eu liguei para ela, ela aceitou. E ela disse: Ana, eu estou o dia inteiro desesperada. Eu tinha falado para a Rodinete, toda vez que Deus me mostra ele, Deus mostra para ela também. E eu levantava ela no meu colo. Eu falava: você não está nua, você está vestida. Deus tem um propósito na tua vida e tem outras pessoas. Ela me mandou mensagem: Ana, não dá para mim hoje, eu ainda estou no trabalho, eu te falei que eu ia fazer de tudo para te não vir, mas não te preocupa, que eu não vou desistir de ti. Então eu te digo hoje, igreja, ela, para a honra e glória do Senhor, Diaconisa viu, em prantos de choro, ela desesperada, ela disse: eu não quero mais isso para mim. Então, pelo amor de Deus, você não quer ter o que eu fiz. Satanás, ele quer me buscar, que ele não está dando ouvido à palavra. E o mais interessante é que na consagração das 5 da manhã, a palavra que eu abri foi que o Senhor enviava João Batista para pregar o arrependimento. E eu falei: Senhor, nós não somos João Batista, nós não somos Jesus, nós somos discípulos dele. E eu te digo uma coisa: Jesus está voltando. E se você observar, hoje é dia 20 de janeiro, fevereiro, os dias estão sendo abreviados por causa dos escolhidos. E muitos falsos Jesus, falsos Cristo, vão aparecer para enganar até os escolhidos. Se eu não olho para o pé daquele Jesus, falso Jesus, ele teria me enganado. Ele chegou com a coroa de espinho na cabeça, como se ele tivesse, sabe, da igreja católica que tem imagem lá daquele Jesus ali que tem rosto? Não era ele, mas era daquela forma que ele chegava a se apresentar para mim. Não foi um nem dois, foram vários. Só que eu sempre olhava para os pés dele. O pé do meu Jesus não é daquele jeito, é furado, porque por mim, por ti está aqui, ó, o resultado. Então, igreja, não é só aqui, num culto de ceia, que nós temos que dizer que mudamos, é lá na nossa casa, lá dentro do nosso lar. Falei para o meu esposo, falei para a minha filha, nem eu vi. Porque ele está rindo de quem não está dando ouvido. Ele está rindo de quem não está dando. Eu estou falando para crente isso. Principalmente para crente rebelde. Ele está rindo. E quando eu li isso aqui, eu me arrepiei. Eu estou vendo, eu posso contemplar. Ele não veio de baixo, ele não veio do lado. Ele veio do alto. Porque ele tinha saído da prisão dele. E ele foi lançado depois que ele começou. Ele achou que ele ia reinar. Mas com o nosso Jesus não tem quem reine. Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E através da marca que o Senhor nos entregou aqui, igreja, de nós estarmos aqui hoje, adorando e glorificando, acredita na palavra de Deus. Deus te mostra as coisas e você não está dando crédito. Satanás, o inimigo da tua alma, ele quer levar a tua alma e tu não está dando crédito no que Deus está falando. Sabe por que Deus ainda te mostra? É porque tu tens a oportunidade de arrependimento. Aí tu fala assim: não, Jesus está demorando, não te preocupe, irmão. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, mas desceu o fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no fogo, no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Irmãos, quando você lê lá no livro de Marcos,
aonde fala sobre o demoniado de Gadareno. Quando Jesus chega, o que aqueles demônios falam, irmão? Que queres tu conosco, ó Filho do Deus Altíssimo? Vem nos atormentar antes do tempo. Sabe por que ele fala isso? Porque ele não quer voltar para o inferno. Eles não querem voltar para o inferno. E nós que temos a oportunidade, estamos livres, olha. A gente ainda está brincando. Fala para as pessoas que não são evangélicas: ei, vem para Cristo quanto antes. Eu observei de quarta-feira para cá quantas pessoas conhecidas morreram precocemente. Eu estou falando de filhos de pastores, pessoas de acidente. Que eu falei: meu Deus, liberta, transforma. O carnaval é que estão fazendo aqui. Não é meu Jesus, não. Para de ser hipócrita. Para de usar as redes sociais para se levantar. Outra hora que tu está lá pulando carnaval também. Vai orar por eles ao invés de julgar eles. Nós temos que ser igreja para convencer o povo a voltar, a vir para a igreja. Não querer dar uma de religioso. A Bíblia hoje fala para mim e para ti. Olha isso aqui, ó, a maior prova de amor por nós está aqui, ó. O corpo e o sangue de Cristo. Ele se entregou na cruz por cada um de nós. E ele disse: não pisa aonde está sujo. Então para de pisar onde está sujo, com a mentira, com a fofoca, com a lascívia, com o coração soberbo, cheio de mágoa, cheio de ódio. E volta a dar ouvido à palavra. Amém, igreja? Eu queria falar isso aqui. E aonde eu for, eu vou falar. Porque às vezes eu quero me acovardar, porque eu até falei para o meu esposo: um monte de não vão acreditar. Ele me olhou assim: eu acredito. Meu marido não acreditava quando eu falava as coisas para ele. Como ele viu que começou a se cumprir, principalmente visão, agora eu falo e ele já cai no joelho. Porque eu não brinco, irmão. Eu não posso mais estar em cima de um altar brincando mais. Então você está aqui não é para fazer, não é para cantar bonito, pregar bonito, pular, saltar, não. É para você se humilhar diante do Deus Altíssimo. Como falou a ministração, Ele é o pão da vida. Não venha para a igreja por causa de benefício próprio, por causa de um casamento, por causa de um namorado, por causa de um bem. Não venha por causa da tua alma. A tua alma está em jogo. Não pague para ver. Muitos estão pagando para ver. Muitos estão pagando para ver. E eu te digo hoje, foi muito perturbador. Eu nunca acordei desesperado. Até a Evangelista falou: o que foi? E eu não conseguia falar, minha voz não saía, né, Evangelista? Não saía minha voz direito, porque eu fiquei tão sufocada de ver ele rindo. Irmão, ele ri. Quando alguém morre sem Cristo. Ele ri quando alguém não se arrepende. Ele dá risada. E nós estamos fazendo o quê? Só nos preocupando com o bem material. Vamos colocar de joelho para orar por essas vidas, para orar por cada um de nós, porque nós precisamos. Nossa alma, ela precisa ser recheada do Espírito Santo, cheia dessa palavra. E eu lhe digo hoje, não é para te ter medo, não. Deus não tem medo de ninguém, nós temos o livre-arbítrio. Mas eu fiquei assustada com a risada daquele cara. Não era seus bichinhos, não. Era o próprio Satanás. Porque o anticristo e o falso profeta já tinham sido lançados vivos dentro do lago de fogo, do enxofre. E Satanás ia reinar. Ia buscar aqueles que não deram crédito à palavra. Aí já entra quem não é crente e aqueles que dizem que são. Amém, igreja? Então eu queria falar isso para vocês. E lembre-se disso. Jesus está voltando. Tem pessoas aqui que Deus está mostrando o que Ele quer fazer com a tua alma e não está dando crédito. Tem pessoas aqui dentro e Deus está mostrando para ele: olha, o meu sangue tem poder. Faz o que eu quero. Faz o que eu te mando. Mas tu ainda continua retrocedendo. Mas
Mas assim diz o Senhor para ti. Te coloca no prumo. Te coloca na